Você sabia que quem começa o dia com Deus termina o dia sendo sustentado por Ele? Esse é o tema da mensagem de hoje. Pode ter certeza que essa mensagem vai falar ao seu coração e é uma resposta de Deus para você. O texto base está no livro de Salmos, que é o Salmo 5, versículo 3. Este é um salmo de Davi. E Davi está clamando a Deus. E ele fala o seguinte no versículo 3: De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. O que me chamou a atenção quando eu estava fazendo o devocional é que Davi, ele é considerado o homem segundo o coração de Deus. E logo no início desse salmo, no verso 3, Davi deixa claro e ele repete duas ações dele. De manhã ouves, Senhor, o meu clamor. Davi está aqui suplicando, orando a Deus sobre uma situação. E ele de manhã apresenta a oração dele e ele aguarda com esperança. Então Davi, ele toma dois posicionamentos. Além de clamar ao Senhor, ele faz isso num horário muito específico, pela manhã. A verdade é que a nossa vida devocional, ela precisa começar cedo. Antes das nossas demandas começar, a nossa mente ela está limpa, nós acabamos de acordar e o tempo todo nós somos tentados a nos distrair para que esse relacionamento com Deus não aconteça. Por quê? Quando nós estamos sufocados pela nossa rotina, a gente já acorda desesperado. Meu Deus, eu tenho um monte de coisa para fazer. Esses dias atrás eu passei por uma situação muito parecida nessa. Eu tinha ido dormir um pouco tarde, eu acordei um pouco tarde também, não vi o celular despertar. E quando eu acordei, já era mais de 9h30, quase 10 horas. Eu falei, meu Deus, já é 9h30, 10 horas, e agora? E aí na hora eu acabei lembrando das minhas demandas diárias e confesso para vocês que eu acabei deslizando naquele dia e fui fazer o devocional somente depois. Só que o tempo inteiro Deus está falando com a gente. E na hora o Espírito Santo bradou no meu coração: quando e que horas você vai fazer o devocional? E de novo, eu olhei para as demandas, olhei que tinha várias mensagens para responder, vários trabalhos para serem feitos, e eu falei, depois eu faço. E tudo isso são distrações que vêm para que a gente não tenha o tempo de conexão e relacionamento com Deus. E desde lá, o princípio, o que Deus sempre quis é se relacionar com a sua criação. E Davi deixa uma chave poderosa que, de verdade, se a gente aplicar esse versículo todos os dias, a gente já vai sentir muita diferença. Davi fala, de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, e de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Davi está falando que é preciso a gente viver esse tempo de relacionamento com Deus para apresentar as nossas orações, para apresentar os nossos pedidos, para colocar diante do Senhor tudo aquilo que está no nosso coração. E cá entre nós, entregar os primeiros momentos do dia ao Senhor e reconhecer que dependemos dele é uma decisão, uma atitude diária que a gente precisa se forçar a fazer. E não é fazer por fazer, não, é entendendo de que nós precisamos nos entregar ao Senhor, nós precisamos falar com Ele, apresentar para Ele tudo aquilo que está no nosso dia, seja as suas demandas, os seus pensamentos, as suas emoções. Senhor, eu te entrego o meu dia, hoje eu te entrego a minha agenda, esses são os meus planos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E eu confesso para você que depois que eu observei muito bem esse texto, eu comecei a me autoexaminar, porque a própria palavra nos ensina a gente a se autoexaminar. E eu falei, Deus, o que eu tenho que entregar para o Senhor todos os dias? Eu entrego os meus pensamentos, as minhas emoções, as minhas decisões. Porque o que acontece é que muitas vezes nós tomamos decisões sem pedir a direção de Deus. Então,
esse versículo, ele vem trazer para nós uma clareza e consciência de que quando nós nos colocamos na situação de depender e apresentar ao Senhor e aguardar com esperança, significa: Senhor, está aqui os meus planos, essa é a minha atual situação, esse é meu atual cenário, mas eu confio no Senhor. Porque Davi fala: e aguardo com esperança. E esperança, gente, aguardar não é você ficar sentado, não é a gente ficar sentado, cruzar os braços e achar que a gente não tem que fazer nada. Não, é entregar nas mãos do Senhor, ser guiados por Ele, mas também entender de que o Senhor ele vai responder. Davi aqui, ele enfatiza e aguardo com esperança, e eu vejo uma convicção de que ele vai ser respondido aquilo que ele clamou e apresentou ao Senhor pela manhã. Talvez a resposta não venha hoje, talvez a resposta não venha amanhã, ou pode ser que venha. A mensagem de hoje ela é até um pouco mais curta, mas ela tem uma profundidade tremenda que, se a gente parar para refletir e aplicar isso no nosso dia a dia, muitas coisas das quais a gente acredita que Deus não responde ou que está demorando, na verdade vai nos chamar a atenção para ver se realmente nós estamos fazendo aquilo que Davi nos ensina nesse verso. Tem coisas que a gente passa na nossa vida porque nós não meditamos sobre a palavra. Eu gosto muito de falar isso aqui porque o Espírito Santo fala frequentemente no meu coração. Não basta ler a palavra, medite sobre a palavra. Existem palavras que, quando a gente vai meditando, ou seja, refletindo, lendo com calma, a gente entende que tem algo escondido. E a verdade é que a Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar certas coisas para que a gente busque, através do relacionamento, as respostas com Deus. Então aqui quero deixar uma reflexão para você. Você já apresentou a Deus o seu dia de hoje, a sua agenda, as suas demandas, tudo aquilo que você tem para fazer e realizar no dia de hoje? 2. Você tem verdadeiramente confiado na sua força ou no escudo do Senhor e aguardando com esperança? E 3. É assumir um compromisso com você. Se você percebeu que você não entregou, não apresentou o seu dia de hoje para Deus, faça um compromisso com você. Amanhã, antes de tudo, eu vou buscar a presença de Deus. Fale isso para você, enfatiza isso para você, porque a todo momento nós precisamos nos forçar e repetir a nós mesmos. Como eu falei no começo, as demandas vão engolindo a gente ao longo do dia, e se a gente não parar para prestar atenção e sermos claros e específicos naquilo que nós vamos fazer no nosso dia, a gente vai deixar que todas as outras coisas tomem o lugar do Senhor. E Davi nos ensina aqui: de manhã ouves, Senhor, o meu clamor, e de manhã te apresento a minha oração. Que possamos no dia de hoje, nos próximos dias, isso tomar uma proporção cada vez maior no nosso ser e entender que a busca pelo Senhor é pela manhã, porque só assim nós vamos ter ferramentas e estratégias vindas da parte de Deus para poder vencer as batalhas, as lutas, as situações que vão aparecendo naquele dia. E se essa mensagem falou profundamente com você, coloque aqui nos comentários o que mais te chamou a atenção e o que Deus ministrou no seu coração com essa mensagem, tá bom? Então, um beijo no seu coração. Já se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha, e toda segunda, quarta e sexta às 7h07 da manhã tem uma mensagem nova para você aqui, tá bom? Então, te esperamos no próximo vídeo.